Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta aula gratuita do Evangelho, baseada nesta obra que eu tenho aqui nas minhas mãos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos. E a nossa aula de hoje nós vamos falar do capítulo 1. O capítulo 1 fala de não vim destruir a lei. Esta obra aqui, ela surgiu em 1864. Não é? Ela é de origem divina. Foram os espíritos que trouxeram, passaram através de diversos médiums, através do método da psicografia, tá? A escrita através do médium. E o Allan Kardec foi o responsável por elaborar esses ensinamentos e publicar em livro. Mas o conteúdo foi trazido pelos espíritos superiores. Esta é uma obra divina. Tá? E aqui, o objetivo desta obra é falar sobre o Evangelho, não é? Falar de... Se repararmos ao longo da história, nós vamos ver que o Evangelho sofreu várias adulterações, falsas interpretações, não é? E muitas vezes as pessoas, cada um interpreta os ensinamentos de Jesus da maneira como entende, de acordo com o seu entendimento, até mesmo de acordo com os seus preconceitos, não é? Então os espíritos trouxeram esta obra para ensinar qual o verdadeiro significado dos ensinamentos de Jesus. Né? E essa obra tem uma linguagem muito fácil, ela fala diretamente à nossa inteligência. É muito fácil de entender e não dá lugar para erros e falsas interpretações. Esta obra surgiu numa época em que estávamos a iniciar em nosso planeta, a época do materialismo, digamos assim, do cientifismo. E então esta obra vem no momento exato para que as pessoas não esqueçam, não é? O como é importante a evolução espiritual, espiritualizar-se, não é? Moralizar-se, trabalhar o seu próprio comportamento, trabalhar a sua mente, como podem ascender, não é? Então vem no momento exato em que o materialismo no nosso planeta estava assim ganhando mais força, digamos assim. Não é? E então a mensagem espiritual veio com toda a força para contrabalançar esse movimento, digamos assim. E apesar da sua idade, de ter sido lançada em 1864, esta obra continua atual. O que é que ela nos permite? Qual é o valor dela? Não é? Quem seguir e entender e aplicar no seu dia-a-dia, não é? Tem aqui uma ferramenta muito importante de transformação, de espiritualização, onde pode ascender para dimensões superiores, onde pode, a partir de agora, começar a criar o reino dos céus, como falava Jesus, dentro de si mesmo. Não é? Criar essas condições dentro de nós, estaremos aptos para viver uma vida espiritual e para viver em lugares mais felizes do que aqui o nosso planeta Terra. E agora eu vou falar sobre o primeiro capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, não vim destruir a lei. E que lei é esta? Trata-se da lei de Deus que foi revelada ao longo dos tempos da humanidade para que todas as pessoas pudessem se trabalhar, se espiritualizar e trabalhar pelo seu próprio adiantamento espiritual, não é? Ter uma referência, um roteiro, para que possa seguir uma vida de acordo com as leis de Deus, não é? Uma vida que possa ser harmónica, não é? E começa assim, para a doutrina espírita existem 3 revelações. E essas 3 revelações são Moisés, Jesus Cristo e a doutrina espírita, ou o espiritismo, não é? Hoje vamos falar aqui sobre Moisés e a mensagem que foi trazida por ele, não é? Eu na aula anterior falei que Moisés viveu mais ou menos num período entre 1000 a 2000 anos antes de Cristo. E fala assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Mateus 5.17 e 18. Estas foram frases de Jesus. O que é que ele quis dizer com isto? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Significa que quando Jesus veio e encarnou aqui entre os homens, para ensinar sobre o Evangelho, que ele não veio anular a mensagem que os profetas trouxeram anteriormente. Ele não veio anular a mensagem de Moisés, de Samuel, de Ezequiel, de Daniel e todos os outros profetas, mas sim completar esses ensinamentos e muitas vezes sancionar esses ensinamentos trazidos por todos esses profetas que vieram antes dele. Não é? E agora vamos começar com a mensagem de Moisés, do profeta Moisés. A lei de Moisés é composta por 2 partes distintas. A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, Moisés criou, vamos falar assim, ou a sua lei, os seus ensinamentos tinham 2 aspectos, não é? Uma delas era disciplinar, civil ou disciplinar, para disciplinar um povo que foi recentemente libertado do Egito, e esse povo eram os hebreus, que nós conhecemos hoje como judeus, não é? Havia muitas práticas entre os judeus que não eram corretas, havia muitos abusos, e então Moisés estabeleceu uma lei disciplinar, para disciplinar o seu próprio povo, não é? E tem também a revelação da lei de Deus, não é? E essa lei de Deus é aquela que está contida nos 10 mandamentos. Toda a gente conhece, ou pelo menos já ouviu falar, não é? A lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Eu vou ler agora este capítulo todo completo, e depois eu vou tomar um pouquinho mais de tempo aqui para falar um pouco de cada mandamento ao pormenor, e ver como é que ele ainda hoje continua atual para os nossos dias. 2. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honra a teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Mandamento 5. Não matarás. Mandamento 6. Não cometerás adultério. Mandamento 7. Não roubarás. Mandamento 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. O 9. Não desejarás a mulher de teu próximo. E o 10. Não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença.
Estes foram os 10 mandamentos da lei de Deus, de que Moisés recebeu no Monte Sinai. Continuando, esta é a lei de todos os tempos e de todos os países, e que por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, que se via obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a época da escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele atribuiu-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o sentido moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda estavam pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que tinha incluído entre os seus mandamentos, não matarás, não farás mal a teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Ou seja, este caráter das leis transitório significa é a lei disciplinar, aquela que veio para disciplinar os hebreus ou os judeus, como nós conhecemos hoje em dia, não é? E essa lei era transitória, porque estava adaptada aos costumes e à mentalidade da época, não é? Agora, os 10 mandamentos não. Os 10 mandamentos são divinos. E então eles são atemporais, eles continuam atuais ainda hoje em dia. Não é? E eu agora vou falar um pouquinho, a pormenor, sobre cada mandamento e desenvolver um pouco. No primeiro, que eu li há pouco, eu vou ler de novo, que é: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo o que está no céu e na terra, nem de tudo o que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. É muito importante nós entendermos que no passado, na época de Moisés, a religião que mais predominava era o politeísmo, não era? Era a adoração de vários deuses. Não era? Isto tanto na Grécia quanto no Egito. Não é? E essa era uma das coisas que Moisés queria acabar, porque havia muitos abusos quanto a essa adoração dessas forças ou dessas entidades, que muitas delas eram sim positivas e outras negativas, mas que não eram Deus, o Deus único, o Deus criador de todas as coisas. Então as pessoas nessa época estavam a adorar forças e entidades, seja elas humanas ou não humanas, mas que não eram Deus propriamente. E havia abusos e havia também manipulação da parte das entidades negativas que manipulavam os seres humanos e faziam-se passar por Deus. Então aqui Moisés quis acabar com essa situação. As pessoas teriam que adorar, ou deveriam adorar, o único Deus que existe, o Deus da criação, o Deus que criou tudo, o Deus que nos criou a nós mesmos, e parar com esses abusos. Não é? Também ele fez outra recomendação, que era, na religião do politeísmo, nas religiões pagãs, havia muito a prática de fazer as estátuas dos deuses com a forma humana, não é? Com uma forma antropomórfica, não é? E também com formas animais, como era no Antigo Egito. E porque Moisés disse que não vai fazer nenhuma imagem talhada ou nenhuma estátua, digamos assim, de Deus. Porquê? Porque Deus está para além das formas. Deus está para além de qualquer figura ou forma que nós possamos conceber na nossa mente. Não é? No cristianismo primitivo, ele era representado muitas vezes com um velhinho de barba comprida, não é? Mas é um conceito errado nós tentarmos descrever Deus que está para além das formas, está para além da matéria, não é? Como Jesus afirmou, Deus é Espírito. Então não podemos representar o Espírito sobre uma forma qualquer. Não é? Isso seria materializar e rebaixar a própria divindade. Então, nesse sentido, foi que ele proibiu, digamos assim, que se fizesse alguma imagem que pudesse representar Deus. Tá? Podemos aceder até Deus, digamos assim, através da oração, através da meditação, através do nosso sentimento. Tá? Não é preciso exatamente que haja uma figura que represente Deus, não é? No cristianismo fizeram os altares, é muito normal em qualquer religião ter o seu altar, não é? Mas o altar em si não tem a figura de Deus, uma representação, não é? Então havia esta proibição, não é? E Moisés fez isso tudo para que os hebreus não adorassem esses falsos deuses, essas falsas entidades, não é? E falando um pouco dessas entidades negativas, que havia, é sabido que nesse tempo alguns judeus ou seitas cultuavam um deus com vários nomes, ou vários deuses com vários nomes, que exigiam o sacrifício do próprio filho mais velho, ou do filho primogênito, tá? Com prova da filiação da pessoa para com Deus. Tudo isso nada tem a ver com o Deus verdadeiro. Tá? São entidades com propósitos anticrísticos, que já existiam nessa época. É muito importante desvincular a ideia de Deus perfeito, Deus de amor, dessas entidades negativas. Também foi por aí que Moisés fez essa advertência, essa proibição aos judeus, a quem ele libertou da casa da servidão, que era o Egito. Não é? Os hebreus estavam escravos dos egípcios. E então foram libertados por Moisés e iam ter agora, digamos assim, formar uma nova nação, ou uma nova pátria. Não é? Agora focando sobre o segundo mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Porquê? Isto também é outra questão importante. Nós, muitas vezes, sem querer, e quase de forma automática, muitas vezes falamos: meu Deus, meu Deus, meu Deus isto, meu Deus aquilo. Não é? E muitas vezes não nos apercebemos dessa invocação, não é? De Deus, do sagrado, no momento em que o fazemos. Não é? É muito importante não utilizar o nome de Deus em vão, com coisas que são, digamos assim, triviais. Não é? Estamos a falar do sagrado, estamos a falar do ser, se eu me posso referir assim, ou do espírito cósmico, que criou tudo o que existe e que sustenta a vida, inclusive temos sustento a nós. É muito importante tomar o nome de Deus sempre com utilidade, tendo algum propósito superior, não é? E não utilizá-lo com coisas triviais. Tá? Não estamos a falar de algo que possamos brincar, digamos assim, não é? Ou pelo menos que devemos ter o máximo de respeito.
O terceiro mandamento, lembra-te de santificar o dia de sábado. Neste terceiro mandamento, eu creio que isto fosse alguma referência a algum hábito que os hebreus tinham, de santificar o dia de sábado. Eu não sei o que possa corresponder exatamente. Deve ser alguma prática que eles tinham, em que eles santificavam o dia de sábado. Não sei, devia ter algum propósito ritualístico ou religioso aqui, mas podemos também entender desta forma, não é? Lembra-te de santificar o dia de sábado? Uma das coisas que nós podemos fazer é nós mesmos santificar todos os nossos dias, e não só o dia de sábado. Não é? Todos os dias são importantes. Cada dia é uma bênção, devemos acordar, agradecer a Deus, ao Espírito Cósmico. Deus pode ser entendido por vários nomes, não é? Uns chamam Alá, outros chamam por Deus, outros chamam por arquiteto divino, energia cósmica. Pouco importa isso, não é? Mas podemos acordar de manhã e devemos agradecer pelo nosso dia, não é? Pela bênção. Olha, eu estou vivo. Não é? Olha as coisas boas que eu tenho à minha volta. Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho saúde, não é? Eu tenho trabalho. Por exemplo, então devemos santificar todos os nossos dias, aplicar isso no nosso dia-a-dia, não é? Agradecendo logo de manhã. O mandamento 4. Honra a teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Ora, aqui é muito simples, não é? Ninguém gostaria de envergonhar os seus pais, não é? Fazendo coisas erradas, seguindo um caminho errado na vida, não é? Seja roubando, cometendo crimes, ou alimentando vícios, não é? Sem fazer julgamento da vida de quem quer que seja, nenhum de nós, conscientemente, gostaria de desonrar os nossos pais, ou pelo menos de lhes trazer vergonha, não é? Ou de lhes fazer sofrer, não é? Então é bom nós vivermos com justiça, não é? E procurarmos nos melhorarmos como seres humanos a cada dia que passa, não é? E assim, ao mesmo tempo, estamos honrando o nosso pai, a nossa mãe, e também, ao mesmo tempo, a nossa família e todos aqueles antepassados, não é? Que fazem parte da nossa família, não é? E então podemos levar a nossa vida da melhor maneira possível, não é? Para honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, não é? O quinto mandamento, não matarás, não é? Isto, nós estamos no século XXI, não é? E nós continuamos a ver este tipo de crime a ser cometido ainda hoje em dia. Isso só revela que a humanidade ainda não aprendeu. Ao longo do tempo, vamos encarnando, ao longo dos milénios, vamos utilizando diversos corpos, encarnando em diversas épocas da humanidade, e como humanidade ainda não aprendemos esta lição. Ainda se continua a fazer guerra, violência, a se matar pessoas, não é? E não só, a destruir a natureza, e por aí fora não compreendemos este mandamento. E tem aqui um aspecto que nós precisamos prestar atenção. Não matarás. Na realidade, ninguém mata ninguém, não é? Se houver um crime de alguém tirar a vida a outra pessoa, ela não tira a vida, ela apenas tira o corpo físico, porque nossa natureza verdadeira é de espírito, e o espírito não morre, tá? Morre o corpo físico. A alma se liberta, o espírito se liberta e continua vivendo, continua sentindo, continua a ser quem era, tá? Continua a ter o seu livre-arbítrio, a sua individualidade. Então, quando há o processo da morte, há a morte sim, mas a morte do corpo físico, não há o fim da vida propriamente, tá? Apenas que o espírito se liberta e passa para outra dimensão, a dimensão astral. Tá? É muito importante. Mas porquê que este crime é muito grave? Ele é muito grave porque impede a outra pessoa de passar pelas provas que teria que passar nesta sua encarnação e impede ela de fazer o seu aprendizado que ela veio fazer aqui nesta terceira dimensão, nesta dimensão material física, se quisermos assim, não é? Então, aí é que está o mais grave. É o impedimento, é o atentar contra o livre-arbítrio da outra pessoa. Nós não temos esse direito. Ninguém tem esse direito. Qualquer lei que nós vamos contra, digamos assim, não é? Traz as suas consequências. Ninguém comete um crime, seja ele qual for, que não tenha consequências. A lei de ação e reação, alguns a conhecem por lei do karma, sempre atua e sempre vai harmonizar aquilo que foi desarmonizado. Tá? O sexto mandamento, não cometerás adultério. Isto também é outra das coisas que nós vemos hoje em dia, não é? Essa infidelidade nas relações, não é? Então é assim, a pessoa que comete adultério, ela se engana a si mesma. Mente para si mesma. Tá? Nós somos responsáveis por todo o sofrimento que causamos nos outros. Tá? Todo o sofrimento que causamos nos outros vai, inevitavelmente, voltar para nós mesmos. Então é muito importante. Estamos numa relação, não é? É importante conversar com o parceiro, se a relação está mal, conversar, fazer todas as tentativas de entendimento, conversar sobre o que não está tão bem, não é? Tentar criar uma relação harmónica, e se ainda assim as coisas não funcionarem, é preferível que as pessoas se separem de forma amigável, sem que haja violência, sem que haja brigas, que conversem entre uns e outros, e cada um siga o seu caminho. É preferível assim do que haver adultério, do que estar a enganar a outra pessoa, do que fazer sofrer a outra pessoa, não é? E do que estar a mentir para nós mesmos, não é? O sétimo mandamento, não roubarás. Aqui está. Não temos o direito de nos apropriar daquilo que é dos outros. Do que os outros conquistaram através do seu esforço. Então não temos o direito de tirar algo que nós não nos esforçamos para conquistar. Não é nosso, não nos pertence. Muito importante. Não só não roubar e não cobiçar no sentido de sentir inveja do que os outros têm. Muito importante. O mandamento 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Muito importante lembrar que os outros também merecem ter a sua liberdade, a sua opinião e conduzir a vida do jeito que melhor entenderem. Não devemos falar mal das outras pessoas e, principalmente, não inventar coisas a respeito dos outros que não estão dentro da verdade. Só para denegrir a pessoa, só para rebaixar a pessoa aos olhos dos outros, aos olhos da sociedade, não é? Então aí também estamos a cometer um erro grave. Podemos considerar um crime moral. Estamos a falar falsidades de outra pessoa. Não é?
A nossa relação deve ser ao contrário. Todas as pessoas têm algo de bom e algo de menos bom. Tá? O que nós devemos fazer é destacar o que de bom a pessoa tenha. E não estar a fazer realçar o que de mal a pessoa possa ter. Não, vamos falar das coisas boas que a pessoa tem. Toda a gente tem coisas boas e toda a gente tem coisas que precisa trabalhar. Isso é normal. Agora vamos falar do que os outros tenham de bom. Olha, aquela pessoa é muito alegre, aquela pessoa tem uma boa energia, olha, aquela pessoa é muito trabalhadora, aquela pessoa cuida muito bem da família. Podemos sempre falar bem dos outros, não é? Então, porquê falar mal? E porquê inventar coisas que não correspondem à verdade, não é? 9. Mandamento 9. Não desejarás a mulher de teu próximo. Esta aqui entra na categoria também do adultério, não é? Quando falamos aqui a mulher do teu próximo, também temos de incluir o homem do teu próximo, não é? E é a mesma coisa. Se estamos numa relação, se estamos com uma pessoa, não vamos desejar outra mulher, outro homem, não é? Isso acaba por ser uma certa infidelidade, não é? Nesse aspecto. E também já estamos a cultivar um mau pensamento dentro de nós. Já estamos a desejar outra pessoa que não a nossa companheira ou companheiro, não é? Já estamos a, digamos assim, utilizando uma linguagem que o Evangelho fala, pecar por pensamento. Tá? Mesmo que esse pensamento não se materialize, não se concretize, não é? Essa tentação, ainda assim estamos a pensar, e isso só por si só, esse pensamento já revela que precisamos trabalhar isso dentro de nós. Tá? Então é importante não desejar a mulher do próximo, nem o homem do próximo. Tá? Mandamento 10. Não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Aqui também é preciso prestar atenção ao sentimento de inveja pelas coisas que os outros conquistam, não é? Podemos utilizar, não é? Ou mesmo nos inspirar no exemplo de outras pessoas, naquilo que elas conquistaram, não é? Mas invejar já é outro sentimento. Tá? Invejar é querer ter para si algo pelo qual não se fez esforço nem se trabalhou. Então, esse sentimento é contrário ao sentimento de caridade para que nós devemos ter para com todos, não é? Podemos inspirar no exemplo de outra pessoa. Aquela pessoa foi muito disciplinada, muito focada naquele objetivo, conseguiu conquistar aquela casa, aquele trabalho, aquele emprego. Podemos nos inspirar, até é uma coisa saudável, tá? Mas invejar é outra coisa totalmente diferente. Tá? Invejar muitas das vezes vem acompanhados do pensamento de eu quero que a outra pessoa se dê mal. Eu quero que a pessoa tenha para mim, mas sem que eu faça esforço para que isso aconteça. Tá? Eu quero que a outra pessoa se dê mal. Normalmente a inveja vem seguida desses pensamentos, não é? Só por aqui já podemos ver como os 10 mandamentos, apesar de surgirem alguns milénios para cá, continuam completamente atuais, porque eles são reflexos das leis de Deus. E as leis de Deus estão sempre atuais, são leis de todos os tempos e de toda a eternidade, assim como é Deus. Tá? Eu vou só consultar aqui, a hora, mais um pouquinho. E agora ainda dá tempo de falar aqui um pouco sobre Cristo, ou sobre a revelação da segunda lei de Deus, que é Cristo, Jesus, não é? E começando aqui um pouco a leitura, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que os encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não nos podia ter dado uma forma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, está aí toda a lei e os profetas. Falando um pouco sobre Jesus, Jesus veio reformular muita da lei transitória de Moisés, não é? Da lei disciplinar, digamos assim, não é? Mas quanto aos 10 mandamentos, Jesus não fez nenhum reparo, ou nenhuma reforma, ou nenhuma referência, porque ele continua sempre atual, não é? Jesus resumiu a lei de Deus e a lei de todos os profetas que vieram antes dele nestas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou, está aí toda a lei e os profetas, não é? Por exemplo, no tempo de Moisés, a ideia que os hebreus tinham de Deus ainda era a ideia de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, de um Deus que punia, que castigava. Porquê? Porque esse povo necessitava de ser disciplinado. E era muito disciplinado através do medo. Do medo de que Jesus condenasse, de que Deus condenasse, de que Deus punisse. Porque os hebreus naquela época de Moisés, era essa a mentalidade reinante entre eles. Eles não tinham capacidade para compreender uma concepção de Deus diferente. Quando Jesus veio, uns milénios depois, a mentalidade dos hebreus já estava preparada para entender o Deus de amor, o Deus de misericordioso, o Deus que perdoa, o Deus que dá uma nova oportunidade, não é? O Deus de amor. E aí já trouxe uma concepção, uma reforma sobre a maneira como pensavam e como sentiam de Deus, não é? Esse é um aspecto muito importante, porque Deus deixou de ser punitivo, Deus deixou de ser vingativo. Tá? Deus não pune ninguém. Ainda hoje tem certas religiões que ainda ensinam essa concepção de Deus. Tá? Não existe punição. Somos nós mesmos que nos punimos a nós mesmos quando erramos e quando levamos a vida de forma errada. Nós é que nos condenamos ou nos libertamos a nós mesmos. Tá? Nós é que traçamos o nosso destino, nós é que traçamos a nossa vida. Tá? Ninguém nos pune, ninguém nos permeia. Digamos assim. Isso é muito importante que entendam. Tá? Tem aqui uma pergunta que fala: quem tiver dúvidas, perguntas, como pode ser feito? Esta live ela vai ser publicada no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Tá?
podem deixar as vossas dúvidas, as vossas perguntas nas mensagens, na caixa de mensagens, que eu vou responder com todo o prazer a todas elas, tá? Bom? E por hoje está terminada a nossa aula sobre a revelação da lei de Deus. Na próxima aula vamos continuar e falar um pouco mais sobre a lei de Deus no aspecto que Jesus trouxe, não é? Eu falei só aqui uma parte, um início, não é? Muito breve. Vamos desenvolver ainda esta parte das 3 revelações, segundo a doutrina espírita, não é? Essas 3 revelações são Moisés, como já vimos, Cristo e o Espiritismo, ou a doutrina espírita. Eu espero que tenham gostado. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado por terem passado este tempinho aqui comigo, nestas observações e nesta aula do Evangelho. Até à próxima. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus.